fantástico por causa disso. Eu não quero que aconteça de novo. Então, pessoal, boa noite. Nós somos do Café Virtual. A primeira informação que nós temos que compartilhar com vocês aqui é que esse evento está sendo gravado. Então, se você tiver alguma objeção, alguma coisa contra, você pode entrar em contato com a gente. E outra coisa é que durante o evento nós vamos estar tirando fotos e fazendo print da tela. Se você não quiser que sua foto saia, fique à vontade para colocar sua imagem para esconder sua câmera. E outro ponto que a gente carinhosamente pede a todos, pode mandar milhões de perguntas aí no chat, a gente vai fazer o filtro, depois a gente passa elas, mas vamos deixar as perguntas para o final do evento, porque de certa forma a gente dá um pouco mais de liberdade para a nossa querida speaker do dia, Débora Silva, falar à vontade. Boa noite, Débora, tudo bem? Olá, boa noite, tudo ótimo com vocês? Ótimo, tudo tranquilo. E o evento de hoje, a gente vai falar um pouco de oportunidade de trabalho para brasileiros na Europa. E a gente faz um convite para todo mundo para seguir o Café Virtual nas redes sociais. Nós estamos em todos os lugares. Nossa equipe de marketing, da Juliana e a Lorena, tem para vocês duas, que são maravilhosas, sempre fazendo esses slides, esses posts, tudo maravilhoso e perfeito. O que seria de nós sem elas? E assim, eu me sinto um pouco em desvantagem, porque eu sou a única figura masculina nesse meio de mulheres. Então, a gente fica sempre assim, no meu cuidado. Mas, assim, elas são fantásticas, são maravilhosas. Eu me sinto super confortável trabalhando com elas. E um pedido carinhosamente, siga nossas redes sociais. Nós estamos com o YouTube agora, que está fantástico. Você perdeu algum evento, quer assistir o vídeo, tá lá a versão original. Ou algum amigo perdeu o evento, pede para o amigo ir lá e assistir também, compartilhar, dar like, participar. E hoje, o nosso evento vai ser com a queridíssima Sara, nossa convidada especial, a Débora, e eu, Juraci Antunes. Então, para darmos continuidade, vamos passar para a nossa querida Sara. Olá, boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está aqui em Dublin. Nós vamos chamar a Débora, que vai fazer, foi nossa convidada especial. Débora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. A Débora vai se apresentar, contar um pouquinho sobre ela, sobre a experiência dela e trazer aqui para a gente um monte de conteúdo super importante, super útil, que vai agregar bastante aqui na nossa carreira, no nosso processo de transição de carreira, enfim. Débora, fica à vontade. Muito obrigada. Primeiramente, gostaria também de agradecer o convite. Fiquei muito feliz. E, bom, me apresentando, eu sou a Débora Silva, sou fundadora da Move Up Talents, uma consultoria de carreira internacional. E, bom, eu atuo como estrategista de carreira e de marca profissional e LinkedIn Expert. E só para explicar um pouco da minha trajetória, eu tenho 10 anos de experiência, tanto em marketing e recrutamento, sendo desses 10 anos 7 na Europa. Então, eu já fiz recrutamento para profissionais em toda a Europa e no Brasil também. E hoje eu venho aqui compartilhar um pouco do meu conhecimento, tanto com recrutamento, como também em relação a como você pode se apresentar para o mercado de trabalho internacional e como você pode se preparar para os processos seletivos. Gente, deixa eu só aqui avisar, a gente vai ter um sorteio, né, hoje, mas só vai poder participar do sorteio quem ficar até o final, tá? Porque muitas pessoas se inscreveram, mas aí quem está aqui realmente é quem tem o interesse, né? Quem tá O direito de participar, tem que ficar até o final para pegar toda a informação. Isso, esse sorteio será uma mentoria com a Débora, tá? Uma mentoria de 1 hora, né? Exatamente. Ela vai explicar melhor. E aí a gente vai fazer o sorteio aqui ao vivo. Então, aproveitem aí. Débora, você quer falar um pouquinho sobre o seu sorteio antes que a gente ir para o próximo slide? Sim, com certeza. Vou explicar, gente. Então, a mentoria que eu vou oferecer é uma mentoria de carreira, uma reunião comigo de 1 hora, onde eu vou fazer o quê? Eu vou entender melhor o seu momento atual, o seu plano de carreira, o que você busca na sua carreira. Então, assim, eu vou analisar também o seu currículo junto com você, para que eu possa te dar dicas do que fazer, como se posicionar de uma forma mais atrativa para o mercado e desenvolver um plano de ação, para que você possa ser mais assertivo nos processos seletivos. Então, vamos aproveitar ao máximo essa 1 hora de mentoria. Excelente. Lorena, pode botar meu nome aí no sorteio que eu também quero, hein? Não, se for assim também, eu quero, por que não? Vai estar amiga. Vamos lá, então. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão, Débora. Sara, você já terminou tudo direitinho? Já fez sua parte? Posso continuar? Vamos lá.
vamos falar assim, o que é mentoria? Por exemplo, gente, eu tô aqui e assim, eu quero fazer algo diferente. Eu quero ir para a Europa, eu estou na Europa, eu quero ter aquele tão sonhado emprego na área, eu quero deixar o meu subemprego, com todo respeito a quem tem subemprego, tá, gente? Todos nós já tivemos. Eu já tive. Meu primeiro emprego foi de cleaner, desculpa, de kitchen porter num restaurante italiano, depois de restaurante irlandês. Foi só por um mês. E aí eu fui para a área de segurança. E para ser sincero, foi uma ótima época da minha vida. Você aprende, você tem tudo isso. E hoje eu trabalho na área de RH, e assim como a maioria das pessoas aqui também, nós temos diversas áreas, e a gente quer ter um trabalho próximo da nossa própria área. E aí veio a ideia de que, assim, muitas vezes a gente precisa de ajuda, a gente precisa de alguém para nos explicar, para entender o processo e como isso funciona. E aí, assim, Débora, o que seria sua mentoria de carreira? Como assim? Quais são as opções que o mercado oferece para a gente, por favor? Sim, vamos lá. Eu sempre explico de uma forma bem simples. A consultoria ou a mentoria, ela tem dois focos. O primeiro deles é a apresentação profissional. Então, é como você pode se apresentar de uma forma mais atrativa e assertiva para o mercado de trabalho, que eu vejo que é sempre a dificuldade que a maioria dos profissionais tem. Cada um tem a sua especialidade, né? Cada um sabe, é bom em algo. Então, muitas vezes é difícil para o profissional, ele pode ser um excelente engenheiro, um excelente desenvolvedor, mas às vezes ele tem uma dificuldade de se apresentar, de saber o que o mercado espera dele. Então, nesse foco da apresentação profissional, eu desenvolvo todo o currículo, a carta de apresentação, o LinkedIn desse profissional, me atentando não só à trajetória profissional dele, não só às habilidades, mas também ao que o mercado espera, qual que é a demanda do mercado. Então, é importante fazer esse balance entre a experiência e a expectativa do mercado. E uma vez que esses materiais são desenvolvidos, é importante se atentar também às palavras-chave, né, do mercado de trabalho. Então, cada área ela possui a sua palavra-chave, né? Então, todas as atividades que nós exercemos, elas são palavras-chave. E essas palavras precisam estar na sua apresentação, seja no currículo ou até mesmo no LinkedIn, para ajudar esse profissional a, no caso, ser mais bem ranqueado nas listas, nos bancos de currículos, ou seja, no LinkedIn. Então, esse é todo um processo super importante em relação à marca apresentação profissional. E tem um outro foco, que é o quê? A preparação para os processos seletivos. Também não adianta só ter uma apresentação linda, ter um currículo maravilhoso, um LinkedIn, só que não saber realmente fazer networking, não saber buscar as vagas de uma forma eficiente. Então, eu também ajudo o profissional em todo o trajeto ali, toda a trajetória do processo seletivo em si. Então, fazendo networking através do LinkedIn, entendendo como utilizar o LinkedIn de forma estratégica, entendendo também o mercado, quais são as possibilidades, quais são as oportunidades que se encaixam ao perfil dele, qual a faixa salarial, como ele pode se apresentar de uma melhor forma também em relação a essa questão de salário. E a preparação para a entrevista em inglês, passo a passo como se preparar, quais são as perguntas mais frequentes, e faça uma simulação também de entrevista, como se eu fosse a empresa, né, no caso para a vaga de interesse do profissional. Então, assim, dessa forma, a consultoria ajuda o profissional a estar bem preparado para o mercado de trabalho. Seria tipo uma mock interview? Você faria tipo uma entrevista com a pessoa? Exatamente, faço, sim. Olha que legal, fantástico isso. Isso é muito importante e que faz toda a diferença na nossa carreira, gente. Você ter uma entrevista com a pessoa, com o recrutador, isso faz toda a diferença. Porque, assim, você sabe como vai ser conduzido, como vai ser as coisas vão acontecer dentro do processo. Muito Com obrigado. certeza. Imagina. Sim, o mais legal é que quando você tem essa experiência, né, dessa sessão de uma entrevista, para quem nunca participou de uma entrevista antes, né, Débora? Tem uma ideia de como funciona, as perguntas chaves, como se comportar, né? Tipo, são coisas que às vezes você não tem muita noção, e a gente eu acredito que seja diferente, né, do Brasil, do que nós estamos acostumados no Brasil, com as entrevistas aqui na Europa, né? Muda muito o processo de entrevista, Débora? Com certeza, existem algumas diferenças, e eu acredito que uma das grandes questões que eu vejo na maioria dos meus clientes é o inglês também, né? Então, muitas vezes os profissionais se sentem super confortáveis em se vender e falar sobre a experiência em português, mas só de ter que falar inglês muda tudo. Já trava, né? Exato. Então, poder praticar, poder entender as perguntas, e hoje existem algumas, a gente vai falar sobre isso hoje ainda, mas existem algumas práticas de entrevista, alguns formatos que são aplicados,
e no caso é muito aplicado na Irlanda, mas no Brasil também hoje já é muito aplicado pelas multinacionais, e que é importante também se atentar a isso, né? E poder praticar com antecedência. Uma vez que você pratica, você se prepara, com certeza você vai conseguir dar seu melhor. Legal, legal. A nossa próxima pergunta, né, o próximo assunto que nós gostaríamos de abordar com você, Débora, é sobre... Posso... Ah, ótimo. É sobre LinkedIn. Qual a importância de fazer networking no LinkedIn? Como é que funciona esse processo? Quais são as suas dicas? Bom, o LinkedIn, ele é fundamental, fundamental. Eu sempre falo, em todas as palestras que eu dou, lives que eu faço, que o LinkedIn, ele tem 3 pontos chaves, assim, eu acho que são os 3 pontos mais importantes dele. O primeiro é que o LinkedIn, ele é a sua vitrine profissional. Então, é o como você vai se apresentar para o mercado, é o como o mercado vai te perceber. Então, é extremamente importante valorizar, né, essa plataforma e estar lá de forma ativa, né, saber utilizá-la e saber também se apresentar. Outro ponto importantíssimo é a oportunidade que você tem de fazer networking com profissionais em todo o mundo, né? O profissional, o recrutador da vaga que você tem interesse, você tem todos eles ali à sua disposição. Então, o networking é um ponto extremamente importante em relação ao LinkedIn. E o outro ponto também é poder se candidatar para as melhores vagas do mercado e ainda poder se destacar da multidão, né? Existem aí técnicas que você pode acabar se candidata e pode se destacar da grande lista ali de candidatos. Então, assim, tem muitas formas que dá para utilizar o LinkedIn que pode te destacar. Eu sempre gosto de falar também da importância do LinkedIn, né? Então, o LinkedIn é a maior rede profissional, a rede social profissional do mundo, né? Então, só para vocês terem uma noção, o LinkedIn possui aproximadamente 550 milhões de usuários espalhados em 200 países. Então, é uma rede imensa, imensa. Então, assim, eu tenho profissionais, por exemplo, que atuam em toda a Europa, né? Ou têm a intenção de trabalhar em toda a Europa. E o LinkedIn, ele vai ajudar para diversos países, né? Então, isso que é importante. Você está na sua casa e você pode abordar profissionais em todo o mundo. Outro ponto que eu gosto sempre de falar, 90% dos recrutadores estão ativos no LinkedIn buscando candidatos. Não é só uma questão de postar uma vaga e esperar as pessoas se candidatarem. Eles estão no LinkedIn ativamente em busca. E eles podem encontrar você, se você puder, ou na verdade, se você souber se apresentar da forma mais atrativa. Então, por isso que eu acho que o LinkedIn é fundamental. Legal. E Débora, então, assim, dentro de tudo isso que você falou, já mostrou a importância, né, de você ter um LinkedIn, fazer um network no LinkedIn, e também, como é uma plataforma com muita gente, né, a importância de você ter um LinkedIn coerente com o seu perfil, né, para você chamar atenção, né, senão não adianta você ter um LinkedIn lá e você não estiver ali realmente presente, mostrando realmente todo o seu, toda a sua experiência, não vai resolver muita coisa, né? Exatamente, exatamente. Tem que aproveitar essa vitrine, né? Eu acho que as pessoas precisam... Você pega, filha. Um dia você é com um, outro dia você é com outro. Tô cansada no final de semana com um. Aí no meio... Silvia! Obrigada. Oi. Acho que ela se mutou automaticamente. Eu? A Silvia. Olá. Não, tá ok agora. Ok? Tá, então legal. Débora, se você pudesse dar assim uma dica de ouro sobre o LinkedIn, qual seria assim uma dica chave para quem está aqui nos assistindo? Eu vou dividir essa dica em 2, que eu acho que eu vou até aproveitar o que você comentou. Eu vou aproveitar o que a Sara comentou sobre o perfil, né? Então, tem milhares, aí milhões de pessoas no LinkedIn e todos nós precisamos saber como nos apresentar, como destacar as nossas experiências e as nossas habilidades. Então, primeira dica, se atentem ao seu perfil do LinkedIn. Existe uma classificação no perfil que é o All-Star, ou perfil campeão em português, no qual o LinkedIn ele avalia se você tem as principais informações solicitadas, uma vez que você complete ali as principais informações, o seu perfil se torna All-Star. E para vocês terem uma noção, uma vez que o seu perfil é All-Star ou campeão, aumenta 27 vezes a sua chance de ser visto nas pesquisas, de ser bem ranqueado. Então, é extremamente importante não só criar o LinkedIn,
mas alimentar o seu perfil com as informações, alimentar o seu perfil com as palavras-chave, principalmente. Segunda dica de ouro são as conexões, porque não adianta só você ter um perfil lindo, você também precisa ser ativo, você precisa aumentar o seu alcance e a sua visibilidade, e você vai fazer isso através das suas conexões, porque no LinkedIn você cria uma rede de contatos, então as pessoas se conectam entre si. Então você precisa, sim, se conectar com os profissionais de recursos humanos, sejam eles recrutadores de agência de recrutamento ou os recrutadores internos das empresas. Eles precisam saber que você existe, eles precisam estar na sua rede. Legal. Ah, Então, Débora, tem uma coisa interessante essa fala sua. Qual a Diga-me. diferença de um recrutador externo para um recrutador interno? Que é o que a gente fala in-house recruiter e recruitment consultant. Qual a diferença entre eles dois, por favor? Ótima pergunta. O Recruitment Consultant, que no caso eu atuei como Recruitment Consultant na Irlanda, e até fui também gerente de recrutamento na agência, o Recruitment Consultant é o profissional que trabalha numa agência de recrutamento. E essa agência de recrutamento, ela faz a ponte entre o candidato e a empresa. Então, essa agência ela vai ter diversos clientes, diversas empresas como cliente, que buscam candidatos, e essa empresa vai atrás desse candidato, vai procurar no mercado os candidatos que se encaixam às vagas dos clientes. Então, ela faz esse intermédio. Agora, o in-house recruiter é o recrutador que trabalha dentro da empresa. Então, ele faz a mesma busca, mas ele já atua ali na empresa, então já o processo já é só para eles. Então, existe essa diferença. Então, depende muito. Eu vou até aproveitar e já dar uma dica, dependendo da situação de quem está nos assistindo. Se você, por exemplo, é um profissional que não possui visto de trabalho ou que não possui uma dupla cidadania, muitas vezes vai ser difícil você conseguir uma vaga através de uma agência de recrutamento. Por quê? O recrutador, o recruitment consultant, quando ele tem um acordo com o cliente, com a empresa, esse cliente ele quer alguém para amanhã. Ele quer alguém que já esteja com tudo pronto. E a agência cobra um valor imenso para essa empresa, né, para poder encontrar o candidato. Então, vai ser muito difícil essa agência considerar você que não tem o visto ou a dupla cidadania para o processo seletivo. Mas se você abordar o in-house recruiter, que já trabalha direto para a empresa, a sua probabilidade de retorno e até mesmo a probabilidade de ser aceito ali no processo e até mesmo contratado é muito maior. Então, é bom ficar atento a isso. Excelente dica, muito boa, muito boa. Obrigada, Débora. E, Débora, mas assim, eu estou aqui na Irlanda, eu estou aqui trabalhando e estou buscando algo, certo? Uhum, E aí, sim. eu estou buscando trabalho. Você acha que você me recomenda? Eu nunca trabalhei na minha área. Você me recomenda ir para o consultant ou para o in-house recruiter? Quem vai me ajudar mais? Quem vai me dar mais atenção? Então, o recruitment consultant, muitas vezes ele acaba dando mais atenção, até porque o que acontece? Esse profissional nada mais é que um profissional de vendas. Ele vai encontrar o melhor candidato e vender esse candidato para os clientes dele, né? Para as empresas. Então, muitas vezes, esse recruitment consultant, ele faz toda uma preparação. Opa, minha câmera caiu, desculpa. Ele faz toda uma preparação desse candidato para o mercado, ele vai falar como é que funciona, ele vai, como se fosse assim, dar as mãos para esse profissional para que dê tudo certo, porque para ele é extremamente importante que esse profissional seja contratado, porque ele vai ganhar a comissão dele em cima dessa contratação. Então, uma vez que você nunca tenha participado de nenhum processo, mas que você até mesmo tenha um visto de trabalho ou uma dupla cidadania, o recruitment consultant pode te ajudar muito mais do que o in-house recruiter. Que legal, bom saber disso. Então, assim, se eu estou na área, se eu tenho toda a qualificação e tudo, eu vou para o consultant, que ele vai me ajudar mais na preparação, no currículo e tudo mais. Se eu estou buscando um sponsorship, alguma coisa do tipo, eu vou mais para o outro tipo de recruitment. O in-house recruiter, sim. O in-house. Exatamente. Perfect. Thank you very much. You're welcome. Próximo slide. Sim. E vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho de marketing. Assim, a preparação da entrevista. Como a gente se prepara para uma entrevista? Assim, nós da área de RH, gente que fazemos recrutamento, a gente tem uma brincadeira falando que buscar um trabalho é um trabalho. Então, assim, Débora, explica pra gente o que é isso, como é se preparar para uma entrevista de trabalho, como é que eu consigo me vender? Como você disse, né?
o currículo é uma venda, existe um recruitment consultant que vai vender o seu currículo para a empresa, mas no dia da entrevista você vai se vender para a empresa também. Exatamente. Adorei o que você falou, que o procurar trabalho é um trabalho, né? E é muito verdade isso. Eu falo isso para todos os meus clientes. Eu falo, as pessoas precisam lidar com essa busca de emprego como um projeto, né? E esse projeto ele precisa ser muito bem organizado, né? Precisa ter etapas. E as pessoas precisam se preparar para cada etapa. Existe a etapa da construção da apresentação profissional, existe a etapa do networking, das candidaturas, que demanda muita paciência, persistência, vão existir vários nãos, vão existir, na verdade, muito silêncio, né, que vai existir porque as pessoas não respondem muitas vezes, então demanda paciência e persistência. E existe a parte da entrevista, que é a hora que, peraí, não adianta só ter um currículo e um LinkedIn lindo, você agora está em cena, você vai precisar se vender, né, e se comunicar da melhor forma. Então, assim, eu sempre gosto de falar que existem 3 steps para começo de conversa, para preparação de uma entrevista. Primeiro step, estudar a empresa. E quando eu falo estudar a empresa, não é simplesmente no site da empresa e ler lá, a empresa é de tal segmento, ela vende tal produto ou tem tal serviço. Não é só isso. Muitas vezes eu recebi várias reclamações de clientes quando eu trabalhava como gerente de recrutamento na Irlanda, e os clientes falavam, nossa, mas todos os candidatos parece que eles têm um script pronto. Todos falam a mesma coisa. Eu quero que alguém mostre que tem o conhecimento, que fez a lição de casa. Então, assim, como é que você pode fazer sua lição de casa de verdade? Busque notícias sobre a empresa, entenda quem são os concorrentes, entenda se a empresa tem alguma premiação, se tem feito algum investimento. Veja informações, vai um pouquinho além. Você vai encontrar isso no Google, vai encontrar isso no próprio LinkedIn da empresa, o que eles postam, né, o que está lá na página deles. Então, faça uma busca um pouco mais aprofundada, entenda a sua área, a área que você quer atuar, como ela funciona na empresa. Então, isso é estudar a empresa. Segundo passo é estudar a vaga. Então, a descrição da vaga, o job description, fala tudo e dá informações extremamente importantes para te guiar, para você entender o que a empresa espera, o que a empresa busca, quais são as dores ali da empresa. E aí, quando você for se vender, você vai se vender de acordo com o que está descrito na descrição da vaga. Então, estudar a descrição é fundamental. E o terceiro é estudar a sua experiência relevante para a vaga, que no caso a descrição da vaga vai te ajudar a você entender, grifar os pontos principais e estudar a sua experiência relevante. O que você fez em cada empresa que é relevante para essa vaga? Quais foram os resultados que você trouxe para cada empresa que você trabalhou que é relevante para essa vaga? Então, esses 3 primeiros passos são fundamentais. E você trouxe uma coisa que é fantástica para mim, porque na realidade, assim, eu sou in-house recruiter. E uma coisa que me deixa louco é quando eu trago pessoas para a sala de entrevista e a pessoa vira para mim e fala que não sabe nada da empresa. O máximo que ela consegue falar foi que, fulano me falou, fulano trabalha lá e pronto. E eu falei, gente, o que você sabe? Você nem a data de... o nome da empresa, visão, missão, valores. E outra coisa que muita gente, principalmente assim, não querendo estereotipar a comunidade brasileira, mas nós estamos aqui trabalhando com a comunidade brasileira, Sim. É que a maioria das pessoas diz, é um trabalho que vai me dar dinheiro para pagar meu aluguel, fazer umas viagens. Mas, gente, vocês esquecem uma coisa. Um monte de gente, na verdade, 95%, 97% dessas pessoas vivem daquele trabalho. Aquele recrutador que está lá na sala, que vai te dar um trabalho que você vai largar daqui 4 ou 5 semanas, se você não fizer, que você vai acabar desistindo muitas vezes, vai deixar aquela pessoa em perigo, que ela pode perder o trabalho dela porque ela colocou você, porque ela te deu uma chance. Então, assim, aquela pessoa tem o mortgage dela, que é o financiamento da casa, do apartamento, tem carro, tem toda a vida normal, como a gente tem no Brasil. E a gente tem que ter muito cuidado e respeito por essas pessoas, porque elas estão ali fazendo o melhor delas. E elas dão uma chance pra gente, a gente tem que abraçar essa chance. Então, assim, não achem que para você é só um trabalho que vai te dar um pouco de dinheiro. Para aquelas pessoas é o sustento dela, elas vivem daquilo totalmente, não é para elas um período de prazer, de férias. E assim, a gente tem que entender que o trabalho pode ser suitable para mim hoje, mas não pode ser para outra pessoa. Então, assim, a gente tem que ver o que a gente realmente quer. Não é só por questão do ganhar dinheiro, a gente tem que realmente fazer um nome. Mesmo que seja uma experiência de cleaner, ou de segurança, ou de recepcionista, é uma experiência na Irlanda, é alguém que vai estar ligando para checar a sua referência. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. Você concorda, Débora? Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente constrói uma imagem, né? A gente constrói um nome
faz parte da marca profissional de cada um. E eu acredito que esse processo ele tem dois lados, né? É o lado que você acabou de falar, do in-house recruiter, que está ali dando o melhor dele para buscar o candidato mais correto para a vaga, o candidato mais motivado. E é o candidato do outro lado, que é um profissional que precisa levar a sério a carreira dele, precisa levar a sério aquele momento, precisa se vender da melhor forma, precisa dar o seu melhor, né? Porque eu acho que se a gente não dá o melhor para qualquer tipo de vaga ou para qualquer coisa que a gente faça na vida, acho que se a gente não dá o melhor, não tem o porquê fazer, não tem nem o porquê começar. Então, eu sou sempre a favor de me dedicar a tudo que eu faço, que nem hoje eu estou aqui para dar o meu melhor para vocês, para compartilhar as melhores informações que eu tiver, compartilhar todo o meu conhecimento. E eu acho que o profissional numa entrevista tem que fazer o mesmo, né? Os dois, tanto o recrutador quanto o candidato. Ô, Débora, eu tenho duas perguntas para você aqui. Então, a primeira é, então, quando você está procurando emprego, é como se você estivesse... É um trabalho também, certo? Você precisa se dedicar para aquilo, não é só mandar uns currículozinhos aí, vi uma vaga, estou mandando, não. É um trabalho que você faz, é um processo de entender, né, o seu know-how, as empresas que você quer trabalhar, pesquisar, adicionar os recrutadores, é um processo é um trabalho, né? É isso Não mesmo, é uma coisa... é um projeto, né? É um projeto de vida. Uhum. E precisa ser muito bem organizado. Na mentoria mesmo, eu bato muito nessa tecla e eu construo esse projeto junto com o meu cliente, né? Então, assim, existe o Step 1, o Step 2, o Step 3, tudo que precisa ser feito. É importante as pessoas criarem uma rotina de tarefa. Então, se você quer quer um trabalho na área, mas hoje você já trabalha num café, onde for, né? Qualquer lugar. Mas você quer trabalhar na área. Por mais que você tenha uma rotina, que a maioria dos clientes tem esse perfil, tem uma rotina cansativa no café, onde for, mas espera aí, reserva 30, uma hora do seu dia, mas já saiba o que você tem que fazer. Então, demanda um planejamento, demanda uma organização. Organiza, né? Sim, com certeza. Fundamental. E a outra pergunta é, as pessoas estão muito focadas nos principais, né? Portugal, Alemanha, Irlanda, você pode dizer melhor. Os principais países e quais são as outras oportunidades que nós temos na Europa que não seja esse que está todo mundo na vista de todo mundo? Sim. Vamos lá. Isso é algo muito importante, é um ponto muito interessante para a gente comentar. O que acontece? Muitos profissionais chegam até mim, eles falam, né? Eu quero sair da Irlanda, por exemplo. Já estou aqui há muito tempo, cansei do frio e não sei o quê. Então, primeiro, existe a pergunta, o que você busca? Você busca qualidade de vida, você busca sol, você busca um clima mais parecido com o Brasil, que você sente falta, ou você busca o quê? O lado financeiro, ganhar mais dinheiro, se desenvolver profissionalmente, você precisa entender. Porque existem muitas opções interessantes no mercado, que não são só os que todo mundo, né, fala, que seria de fato Irlanda, ou até mesmo Portugal, Espanha. Se fala muito hoje da Alemanha também, mas existem outras opções que podem ser interessantes, mas precisa avaliar o que você busca. Não adianta nada sair da Irlanda e ir para a Polônia. E você vai congelar na Polônia do mesmo jeito. Mas não uma excelente oportunidade. Se você está com dificuldade de encontrar um trabalho nos países que todo mundo vai, que são esses que eu acabei de citar, por que não abrir o leque para países que não são tão buscados, como é o caso da Polônia, da Ucrânia, da Romênia? São países que muitas vezes as pessoas fogem um pouco, não têm muito interesse ou não têm até nem muita informação sobre, só que são países que estão contratando muito. Tem outros países que são até, desculpa, eu estou até consertando aqui a câmera, tem outros países que são até muito interessantes, mas pouco buscados, que é, por exemplo, a Dinamarca, é um país excelente, que tem ótimas condições também de trabalho. Deixa eu pensar aqui, um outro país que eu tinha comentado com o cliente até agora há pouco, Croácia. Não é Croácia, Suécia, desculpa. Suécia é um outro país também que poucas pessoas buscam, poucas pessoas falam sobre, e é excelente. Então, assim, se você é da área de tecnologia, bom, existem muitas oportunidades em vários países, então facilita muito a vida. Mas a área de engenharia também, engenharia eu digo, em várias áreas da engenharia, esses países que eu comentei são ótimos, ou até mesmo a área de suporte ao cliente, suporte técnico. Tem muitas oportunidades desses países que não são tão buscados. E o idioma-chave continua sendo inglês também para esses países?
Com certeza, com certeza. No máximo, esses profissionais vão precisar aprender o idioma, mas no dia a dia, para facilitar a vida. Mas como parte do processo seletivo, o inglês, com certeza. Tem uma pergunta aqui da Solange, que ela pergunta assim, Débora, você acredita que a análise de perfil comportamental é importante nesse processo de prospecção? Se conhecer e saber se conectar com todos os perfis de recrutadores? Vamos lá. Sim, é bem interessante. Muitas pessoas fazem esse tipo de análise comportamental. Eu acho que é importante para você identificar as suas habilidades, as suas soft skills, porque você acaba entendendo um pouco mais como é que você se comporta, quais são os seus pontos fortes, como você lida com as situações. Então, faz parte de um autoconhecimento que é fundamental para um profissional poder se posicionar de uma forma mais assertiva para o mercado. Então, com certeza. Inclusive, pessoal, lá no nosso Instagram do Café Virtual, tem um videozinho explicando um teste de análise de perfil gratuito que você faz, você tem um relatório bem completo, é bem legal, vale a pena vocês darem uma olhadinha lá. E é uma forma de você se conhecer, de você se vender melhor, né? De você até mesmo entender um pouco mais do seu perfil, que às vezes é tão comum, né, pra gente, e a gente não se dá conta que, nossa, como eu sou boa nisso, né? Nem percebe, né, no nosso dia a dia, né, Débora? Exatamente. Eu acho que é importante não só até para você se vender ou se posicionar, mas para entender até mesmo seus pontos fracos e trabalhar em cima deles. Porque eu vejo, por exemplo, em relação ao processo seletivo, em relação à recolocação profissional, muitos profissionais têm questões ali de personalidade que bloqueiam, sabe? Que brecam a pessoa, e a pessoa não consegue se desenvolver, não consegue se apresentar, não consegue ter confiança, né? Uma autoconfiança, não consegue ter segurança para falar numa entrevista. Então, você precisa entender quais são os seus pontos fracos também, entender quais são ali os pontos que você precisa trabalhar. Porque aí, dessa forma, vai ser muito mais fácil para você conseguir o que você busca. Legal, ótimo. A outra pergunta aqui é da Vitória, ela pergunta assim, existe algum país que tem uma oferta maior de emprego para engenharia ambiental e sanitária? Bom, vamos lá. Nesse caso, o meu Instagram ele é cheio dessas perguntas, de áreas específicas. Nesse caso, o que eu falo, tá? Bom, a área de engenharia ambiental é uma área bem específica e que demanda um mapeamento de oportunidades. Isso eu faço na mentoria. Então, se você quiser, nós podemos depois conversar, ou até mesmo se você ganhar o sorteio hoje, vou ter o maior prazer de te apresentar o mapeamento do mercado europeu e a gente pode identificar quais são os países mais interessantes para você. Pessoal, se alguém quiser abrir o microfone e fazer alguma pergunta direto para a Débora, fica à vontade também, tá? Agora a gente está abrindo para um momento perguntas e respostas, então aproveitem a oportunidade aí. Isso mesmo. Oportunidade única, consultoria gratuita. É isso mesmo. Um de cada vez. Tcharam! A Vitória agradeceu. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero. Pronto. Eu não sei se eu posso perguntar alguma coisa referente ao LinkedIn, pode ser? Pode, por mim, não tem problema. Então, eu queria saber, porque assim, eu vejo alguns exemplos de LinkedIn no sumário, que algumas pessoas falam em primeira pessoa, né? Eu tenho experiência em tal, e outras falam em terceira pessoa. E eu fiquei na dúvida se o que eu podia fazer, assim, sabe? Aí eu fui e vi em português e em inglês a mesma coisa. Então, eu fiquei meio na dúvida. O que você me fala sobre isso? Vamos lá. Ótima pergunta, excelente. Essa é a grande diferença entre o currículo e o perfil do LinkedIn. O currículo, sim, é em terceira pessoa. Você está apresentando o perfil daquele profissional. E o LinkedIn, já não. O LinkedIn é algo mais pessoal, é onde você está se apresentando para quem visita o seu perfil. Então, faz todo sentido colocar em primeira pessoa. Né? Quem é você? Você está falando boas-vindas para a pessoa que está visitando o seu perfil e faz todo sentido você trazer um pouco mais. É claro que você está apresentando o seu perfil profissional, então você não vai entrar num detalhe, porque tem pessoas que entram no detalhe do pessoal mesmo. Conta o que gosta de fazer, que chegou na Irlanda e fez não sei o quê, né? Acabam compartilhando detalhes que não têm necessidade. Foca nas suas qualidades, foca na sua experiência, mas sim, se apresente em primeira pessoa, faz muito mais sentido. Obrigada. Eu fiz isso, mas assim,
eu meio que repeti palavras, porque ficou meio, eu achei que ficou repetitivo, porque, tipo, para falar da toda a minha experiência. Mas aí eu coloquei assim, no meu último, eu coloquei assim, no Brasil, não mencionei Brasil, mas aí eu botei assim, na Irlanda, minha experiência, você acha que tá ok? Mas assim, ó, foque em informações um pouco mais gerais para o seu about, né, do perfil. Então, assim, apresenta o seu perfil como um todo. Então, por exemplo, fala que você tem tantos anos de experiência, em quais áreas você tem experiência com, que segmentos você já atuou, qual que é a sua formação acadêmica, quais são as principais atividades que você já desenvolveu na sua carreira, ou se você tiver uma experiência um pouco mais técnica, quais são os sistemas que você tem experiência. Então, foca nos pontos chaves da sua experiência no About. Então, não precisa descrever tanto qual foi a experiência do Brasil ou qual foi a experiência da Irlanda. Foca num contexto geral, para as pessoas entenderem qual que é o seu perfil. E aí, na hora que elas forem na sua experience, elas vão entender tudo que você fez em cada empresa. Como se o About, Débora, fosse um resumo da sua experiência. Aí depois vai entrando nos detalhes nas empresas, é isso? É isso mesmo, é um resumo da sua experiência profissional, exatamente. É para as pessoas entenderem, né, terem uma visão geral. Falar, ótimo, entendi, agora eu vou ver as experiências. E outra coisa que eu gosto de reforçar, se atentem às palavras-chave. Todas as seções do seu LinkedIn, todo o campo que você tem, que você vai preencher informações da sua experiência, você precisa pensar nas palavras-chave. Por exemplo, na headline, que é o título que fica embaixo do seu nome, coloque ali as palavras-chave que representam a sua experiência. Ou se o seu cargo, por exemplo, já representar o que você quer para o mercado, ok, deixa o seu cargo atual. Ou se não, as palavras-chave. No About, a mesma coisa. Nas experiências, tanto nos cargos quanto na descrição, se atente às palavras-chave. Nos skills, todos esses campos precisam ser muito bem preenchidos com as palavras-chave do mercado que você quer atuar. Obrigada, Débora. Que é importante, Sara, é que hoje, muitas vezes, nas empresas, nós, recrutadores, a gente nem pega seu currículo no primeiro momento. Tudo é feito através de um filtro do HS, que é Application Tracking System. Então, assim, é uma inteligência artificial que vai fazer o scanning do currículo, e se não tiver aquelas palavras-chave que eu enquanto recrutador estou procurando, eu não vou nem passar adiante. Por exemplo, no job description estava falando que precisava de alguém com habilidade de fazer pasta. Aí eu escrevi que eu sei fazer pasta, mas eu não usei da forma como ele quis no job description. Então, assim, quando passa no sistema, o sistema não é tão inteligente de fazer a recognição, recognize aquelas keywords. Então, assim, tem que ser a mesma palavrinha que está no job description, tem que bater nos dois, porque quando o sistema fazer o filtro, quando eu receber aquilo, já vai estar grifado aquelas palavrinhas que são chave. Então, assim, facilita o meu trabalho enquanto recrutador. Porque parece que é fácil, mas, assim, para cada vaga que a gente tem, muitas vezes a gente vai escanear 500 currículos. E para a gente é uma coisa muito injusta. Em 500 currículos, tem que selecionar somente 10 pessoas para poder ir para a primeira fase da entrevista. E depois selecionar 3 ou 4 pessoas para a segunda fase. Então, assim, a gente tem uma dor no coração, mas assim, a gente tem que escolher. E é o nosso trabalho, é o nosso ganha-pão também que está em jogo naquele momento. Muito importante o que você falou, Juraci, porque o que acontece muitas vezes? O profissional, ele tem toda a experiência que você precisa, todos os anos, todas as qualificações, tudo, mas ele não sabe fazer um currículo, né? Ele não sabe colocar no currículo dele quais são as palavras-chave do mercado, porque na hora de construir a apresentação profissional, ele só se atentou ao que ele fez. Então, ele descreve o que ele fez, mas ele não parou para ver o mercado, ele não parou para ver as descrições das vagas que interessam para ele não parou para ver o que o mercado demanda dele. Porque não adianta só você escrever o que você fez, tem que se encaixar o que o mercado espera, o que o mercado busca. Então, não é tão simples assim construir um currículo. E aí, muitas vezes, se o currículo ele não está bem estruturado, não está bem otimizado ali com as palavras-chave, por exemplo, o Juraci, na empresa dele, o software não vai nem fazer o scan aliás, vai fazer o scan do CV, mas vai jogar esse CV lá embaixo, ele não vai ser bem ranqueado ali na lista de currículos, né, que se candidataram. Então, essa pessoa ela não vai nem ser vista, só que ela tem toda a experiência que a empresa precisa. Então, hoje em dia, é extremamente importante se atentar a isso, né? Não é só ter a experiência e as qualificações, é saber se apresentar para o mercado, é saber fazer um bom currículo. Ótimo. Eu acho que a Solange era uma das pessoas que queria fazer pergunta, é isso? Acho que está no... Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Solange, a Sol, aqui do Brasil.
Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu trabalhei 20 anos na indústria farmacêutica. Aí eu queria ver com a Débora como que funciona assim, a experiência que a gente tem no Brasil. Se aí fora a gente consegue estar participando de processos seletivos da indústria farmacêutica aí fora. Só uma coisa, Débora, antes de você responder. Dá uma olhadinha no nosso YouTube channel. Lá tem um vídeo com o Bruno falando da área farmacêutica na Irlanda, tá? Mas eu deixo aqui com a Débora também, tá bom? Obrigado. Tá bom. Bom, seguinte, se a sua intenção é ir para a Irlanda, você tem a experiência top para trabalhar na Irlanda, porque o mercado, a indústria farmacêutica na Irlanda é excelente, extremamente aquecida, e a sua experiência no Brasil, sim, vai contar. No máximo, depende, qual que é a sua área em si de atuação na indústria? Marketing, eu trabalhei como marketing, a gerência de produtos no marketing. Maravilha, maravilha. Então, sim, é uma área super interessante, que tem muitas oportunidades na Irlanda. E aí, na sua área, não necessariamente ela é tão técnica, né? Mas você precisa ter o conhecimento, entender um pouco, é claro, dos produtos, mas ela não é tão técnica. Muitas vezes é necessário, sim, tirar alguns certificados locais, principalmente relacionados à parte de regulamentação, mas no seu caso, não. Acredito que dá para você transferir a sua experiência do Brasil para a Irlanda, com certeza. E aí tem que começar, assim, pode começar como coordenador, você tem que ser como gerente. Aí eles conseguem, eu posso entrar como coordenadora e ir subindo com o passar do tempo ou não? Sim, excelente pergunta. O que acontece, tá? Você vai acabar dando um step back para entrar no mercado irlandês. Então, se hoje você é gerente de produtos ou de marketing ou até mesmo coordenadora, você vai acabar chegando na Irlanda com um cargo mais abaixo. Então, aí é o cargo que a gente colocaria até um analista na Irlanda. Entendeu? Perfeito. E aí o cargo de analista existe também uma nomenclatura diferente, não seria o analyst, como a gente traduz ao pé da letra. Ai, desculpa, a minha câmera está totalmente caindo. Seria o conhecido como executive, o profissional que é o nível de analista. Né? Então, o executive seria um marketing executive, por exemplo, no seu caso. Tá. Então, é estar preparado para assim, dar esses steps back, para depois você dar o step forward. Obrigada, viu? E outra coisa que é interessante, Solange, que o nome coordinator aqui na Irlanda, a gente usa como um padrão bem baixo, é um cargo entry-level, é um cargo iniciante. Ótimo. Tem um monte de gente que eles colocam assim, eu sou coordinator. Traduz ao pé da letra no currículo sem entender o mercado irlandês. E aqui, por exemplo, o HR coordinator, é alguém que está começando agora, que você vai escanear papel e vai organizar papel e caneta de sala de reunião. Então, vocês têm que ter muito cuidado nessa questão de realmente sentar, ter um profissional da área que entende para te ajudar a traduzir as exatas palavras para demonstrar aquilo que você é. Porque você chega na entrevista, aplicando para uma vaga de coordinator, que é uma vaga bem júnior, ganhando 10% do que você poderia estar ganhando. E aí ele, mas você era gerente? Mas você colocou que você era coordinator. Então, assim, attention to details é um skill muito importante. Então, assim, isso pode, de certa forma, manchar o seu nome da empresa. Totalmente, totalmente. Esse é um ponto de muita atenção. São as nomenclaturas do mercado, né? Então, de novo, precisa entender, não adianta só escrever o que fez, escrever a experiência que tem com as suas palavras. Não, você precisa se atentar ao mercado. Não só as palavras-chave das atividades que você exerce, mas os cargos, entender a nomenclatura. Tudo isso faz parte desse processo de construção da apresentação profissional. Muito bom. Mais alguma pergunta? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Débora? Débora, no caso, quem está no Brasil, né? Qual seria assim mais ou menos? Eu sei que cada empresa tem um seu protocolo, né? Mas para a pessoa ter uma ideia mais ou menos de como ela aplicar, onde encontrar essas empresas, né? Eu sei que tem a questão da consultoria, que eu acho que é fundamental para dar esses guias, mas só para ela ter um overview, sabe? Porque muitas vezes a pessoa, ela está no Brasil, ela tem uma carreira, né? Mas eu observo que aqui, no Brasil, a gente sabe de tudo um pouco, né? A gente, na profissão que a gente tem, a gente faz de tudo. E aqui eu vejo que ele é muito especializado. Então, muitas vezes você tem, né, um ranking de informação, um ranking de coisas,
e o mercado, você está pronto para o mercado, mas muitas vezes pelo fato de não estar aqui, de não ter experiência, né, com o mercado europeu, enfim, fora do Brasil, a gente fica meio com receio, né? O que é que você sugere, né, para essa pessoa? Bom, vamos lá. Eu acredito que, para quem está no Brasil, o primeiro passo é o LinkedIn. E o LinkedIn ele ajuda em várias formas. Ele não ajuda só você ter sua vitrine profissional, como eu falei, não ajuda só você fazer networking e se candidatar para as vagas. Ele te ajuda você a estudar o mercado também. Né? Se você se atentar aos details, como o Juraci falou, é para tudo. E até para a sua pesquisa, é como você utiliza o LinkedIn. Então, assim, vamos lá. Eu estou no Brasil, eu sou da área de tecnologia. Então, peraí, quais são os países que eu tenho interesse em morar e trabalhar? Defina ali os países e busque vagas nesses países. Leia o que as vagas estão pedindo, entenda quais são as certificações necessárias, quais são os conhecimentos necessários. Gente, dá para aprender muito através da descrição das vagas. E as pessoas, às vezes, não se atentam. Ela só vai olhar para a vaga na hora que quer se candidatar. E, no fim, acha que não tem quase nada que a vaga pede. Não é para ter medo da vaga. Use a vaga a seu favor. Veja o que as empresas pedem. Então, do Brasil, você já consegue entender muito. E aí, como é que você vai fazer? Construa um currículo e um perfil do LinkedIn de acordo com essas vagas de interesse, né? Para que você se encaixe ali as palavras-chave. Tanto para as empresas, quando você enviar o seu currículo para elas, né? Então, ela vai, com as palavras-chave, você vai acabar sendo mais bem ranqueado e, assim, até mesmo selecionado para as entrevistas, ou até mesmo no LinkedIn. Se você tiver as palavras-chave no seu perfil, você vai ser ranqueado também nas pesquisas. E isso dá para ser feito, o LinkedIn ajuda muito nesse sentido. Outra coisa, dica que eu sempre dou para os meus clientes no Brasil. Existe um site que chama Expatica. É um site muito bom, que ele fala sobre os principais mercados de trabalho. Não só da Europa, ele fala da África do Sul, ele fala de outros lugares também. Mas assim, tem informações maravilhosas. Ele fala tudo sobre como funciona o mercado de trabalho, quais são os principais sites de emprego, como é que funciona a parte burocrática, né, de visto e tudo mais. Então, dá uma olhadinha também no Expatica, que é um site maravilhoso para entender melhor sobre o mercado. Olha, uma dica de ouro aí. Muito bem, muito obrigado por isso. Imagina. Pessoal, antes de fazer o sorteio, vou fazer um pequeno favor. Como nós chamamos café virtual, quem tiver com sua canequinha, sua taça, sua água, vocês puderem abrir a câmera só por um minutinho para a gente fazer uma foto, para depois a gente colocar nas nossas mídias sociais. Quem não quiser também pode deixar sua câmera fechada, tá, gente? A gente respeita isso. Mas o que vocês puderem abrir as câmeras por um segundo, só para a gente fazer uma pequena foto bem simbólica, a gente agradece bastante, tá? Lorena, você consegue fazer isso para a gente, por favor? Sim, sim. Vamos lá. Então vamos lá. Mais alguém vai abrir a câmera? Precisamos dar mais 1, 2, 3 e acho que podemos fazer? Uhum. Só um minutinho. Peraí, que aqui é... Deixa eu ver aqui, me dá um minutinho. Musiquinha de fundo, Juraci, por favor. Ainda bem que eu trabalho com RH, porque se fosse com música, eu estaria na situação. Ali. Deu certo? Gente, olha só, deixa eu só... Eu vou mostrar, eu vou compartilhar aqui a... Tem mais alguma pergunta? Né? Alguém tem mais alguma? Aproveitem aí. A gente tem mais alguns minutos. Olha, aproveitem que eu estou dando várias dicas aqui, ó, que são secretas da consultoria. Eu tenho uma pergunta, Débora, se a gente tiver um tempo ainda. Eu entrei um pouquinho depois, eu não sei se vocês já falaram sobre isso, se tiver falado não tem problema, eu posso assistir depois ou vejo depois. Eu contratei uma consultoria no início, quando eu cheguei aqui na Irlanda, para tentar uma recolocação. Eu queria entender, eu lembro que ela falou do ponto do outplacement, se é algo que não é legal aqui, né? Na verdade, não pode ser feito. Você não pode indicar um funcionário para determinadas vagas e cobrar por isso. Vocês têm conhecimento em relação a isso? É assim que funciona? Por exemplo, eu, profissional da área de HR, de RH, quero voltar para o mercado. Qual seria o principal papel da consultoria nesse suporte? Deixa eu só falar um pouquinho, Débora, só para dar uma ajuda. O que acontece é o seguinte,
Se o consultor trabalhar para a empresa, é uma situação diferente. Aí é conflito de interesse, não pode. Por exemplo, eu trabalho na área de RH. Eu não posso, enquanto RH recrutador, eu não posso indicar ninguém para RH, porque vem conflito de interesse. E assim, existe uma coisa chamada comissão. Aqui, a maioria das empresas, elas têm bônus ou comissão para quando o cara indica alguém. Mas porque eu já trabalho na área de recrutamento, se eu indicar alguém, automaticamente essa pessoa, eu também não ganho essa comissão, porque eu já estou nessa área, já sou pago para fazer esse trabalho. Então, assim, posso até que tenha isso. O que não pode, na realidade, assim, os consultores são consultores. Eles podem ter, por exemplo, eu conheço vários consultores que sempre falam, Juraci, esse currículo aqui, você acha que tem potencial? Tem. E tem vaga que, por exemplo, se você trabalhar na área de healthcare, você só não consegue trabalho se você for muito, muito ruim com inglês muito, muito básico. É uma área que está cheia de vaga. Claro que é uma área pesada, é uma área que você tem que ter amor, carinho para você conseguir. Mas, assim, outras vagas vão ser mais concorridas, já tem todo um processo, mas tem vagas que são mais simples. Então, sim, isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Não sei se era exatamente isso um pouco que você estava buscando. Acho que a Débora pode dar uma complementada boa também. Sim, acho que é bom ela confirmar se era isso mesmo que era essa a questão dela. Sim, é isso mesmo. Muito obrigada. Acho que foi super bem respondido. Ficou tranquila, Juraci. Muito obrigada. Show de Desculpa, bola. viu, E Débora? realmente, Juraci, acho que fez todo sentido o que você falou, era exatamente o que eu ia falar. É porque, na realidade, nós tivemos um caso desses há 2 semanas atrás na empresa que eu trabalho. Alguém veio reclamar de alguém que conseguiu disso, e a gente falou assim, como é que é isso, gente? Deixa eu entender essa situação. E foi basicamente a mesma situação, E por faz todo sentido coincidência. mesmo. Uhum. Faz sentido em relação a você ser da área de RH e indicar a outra pessoa de RH, né? É muito mais complicado, isso é muito... que é um conflito de interesses mesmo, e muitas vezes você é pago para buscar pessoas, então não dá para você ganhar comissão em cima da sua indicação, né? Então é muito complicado isso, então faz todo sentido. Faz sentido. Débora, eu tenho uma pergunta referente ao LinkedIn. Tem uma pessoa entrando aqui, bora ver aqui. Ao LinkedIn pago e o LinkedIn free, né? Tem muita gente que ela evita... não vou fazer o LinkedIn porque o LinkedIn tem que pagar e, tipo, as pessoas nunca vão me ver lá. Né? Qual seria a sugestão que você daria? Ótima pergunta, muito bom. Então, seria o LinkedIn Premium, né? Ou o LinkedIn sem pagar, né? Sem ser o Premium. Seguinte, gente, você não precisa pagar para estar no LinkedIn. Você pode ter um perfil completo com todas as palavras-chave. Se você for ativo, você também vai conseguir aumentar a sua visibilidade, fazendo as conexões certas. Você vai conseguir ótimos resultados sem pagar o LinkedIn Premium. Então, assim, não adianta ter desculpa, não vou fazer o LinkedIn porque paga. Não. Você pode ter ótimos resultados sem gastar nada no LinkedIn. Agora, existe essa possibilidade do LinkedIn Premium, que vai sim te dar mais benefícios, né? Tudo que é pago acaba, né, sendo mais interessante, te oferece alguns plus, como, por exemplo, uma vez que você tem o LinkedIn Premium, sim, o seu perfil ele tem um destaque um pouco maior, te ajuda em relação a como você é ranqueada, vai te ajudar também em relação às pesquisas. O LinkedIn ele limita o volume de pesquisas que você pode fazer de pessoas ali, de conexões. Então, chega uma hora que você não consegue pesquisar mais e não consegue se conectar mais, ele vai te bloquear. Existe a questão das mensagens para as pessoas que não são suas conexões. Então, você consegue mandar mensagem para quem não é conexão. Isso é excelente, principalmente quando você se candidata para uma vaga e você vai falar. Você pode falar com ele diretamente, sem ter que se conectar, esperar ele aceitar o convite para assim falar com ele. Então, assim, existem excelentes benefícios no Premium, que eu sou a favor, mas você consegue ótimos resultados também sem ele. Débora, tem alguns cursos também, não tem? Exato. O Premium também, ele disponibiliza cursos bem interessantes também, que eu acho que eles são muito interessantes, principalmente para vocabulário. Então, assim, ajuda muito você que é da área de engenharia, por exemplo, de produção, e quer entender um pouquinho mais sobre a nomenclatura, como é que funciona, como você pode se vender melhor para essa área. Tem cursos ótimos lá, cursos rápidos, fáceis, com como é que fala? A forma que eles falam é uma forma muito clara, muito limpa. Então, ajuda muito no listening e no speaking. Então, vale super a pena também. Ótimo, bem pontuado. Legal.
Bom, acho que de perguntas não tenho mais nenhuma aqui. Acho que a gente pode ir finalizando e ir para o sorteio, Jô? Uhul! Sorteio! Vamos lá, quem vai ganhar, gente? Quem vai ter o prazer de ter uma consultoria one-to-one com essa maravilhosa Débora? Vamos lá. Tadadadadadam. Lorena, é com você. Manda ver. Tava eu falando aqui no mudo. Confere aqui do lado se o nome de vocês estão aqui, tá? Quem participou aí. Tá faltando Quem Sara, tiver tá faltando, faltando levanta a mão, gente. Juraci. Eu vou colocar, tá? Não. Vamos deixar para os nossos queridos convidados. Dessa vez apenas. Tá todo Eu mundo? acho que tá todo mundo. Tô vendo aqui na lista. Deixa eu ver. Eu, na verdade, eu só tiraria essa. Eu acho que essa Débora sou eu mesma, porque eu você? entrei. Ah, tá. Isso, eu entrei no computador e no celular. Ah, então tá. Não dá para eu ganhar, né? A G Souza eu peguei pelo e-mail, não sei qual é o nome, mas. É Gabriela. Ah, tá, pronto. Obrigada. Eu acho que aqui pela lista é isso, Lô. Então, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Vou fazer o sorteio. Vamos lá. 1, 2, 3, pararará. Adorei esse sorteio, gente, dessa forma, muito legal. Micheline! Cadê ela? Ela tá aqui na live. Fala um oi. Ah, Oh, que bom! parabéns. Obrigada. Eu estou aqui, olha só, acompanhando e cuidando de bebê. Ó. Oh, Parabéns. totalmente Parabéns. merecida. Obrigada. Débora, no caso, a Micheline, ela chama você pelo Insta depois. Como é que você quer ou na combinar? verdade, se vocês tiverem o e-mail dela, eu já entro em contato com você, Micheline, não tem problema. Só me passa o e-mail e aí nós já podemos agendar nossa conversa. Tá, Micheline, ótimo. você se inscreveu pelo link ou você pegou de algum grupo o link? Não, pelo grupo do... Ela pode colocar aqui no chat. Em privado para Débora. O seu e-mail, ou então entre em contato com a gente pelo direct, lá do... Porque vocês têm todos os meus contatos, aí é só compartilhar depois comigo o contato dela. Sim. Gente, só uma questão, Micheline, por que você já manda um inbox privado para Débora agora com seu e-mail e Aqui, telefone? ela já mandou o e-mail dela. Acabei de mandar aí. Pronto. Acabei de mandar. Pronto, Maravilha. resolvido. Vou pegar aqui. Já aproveitei e já mandei, porque com criança é complicado. Já Tá, você tá na Já está no WhatsApp dela. Pronto. Resolvido, tudo resolvidíssimo. Obrigada. Ótimo. Excelente. Bom, Então, gente, nós fizemos o nosso querido sorteio. Ai, eu estou compartilhando aqui tela. Calma aí, deixa eu estava no compartilhar. Se sorteio. você estiver compartilhando, tranquilo. Deixa eu ver, deixa eu voltar aqui. Tá a tela do sorteio, gente? Não, agora tá. Agora sim. Tá do sorteio, né? Ah, tá. Quase vou compartilhar no WhatsApp. E aí, nosso convite para seguir a nossa convidada nas redes sociais, tá? Aproveitem aí, pega o telefone de vocês, tirem uma foto, coloquem rapidinho, ou vamos dar uns 5 segundinhos para vocês entrarem nas redes sociais da Débora, correndo aí, e já adicionar ela, sigam ela. Ela mandou mensagem querendo saber da consultoria, ela vai encontrar todas as informações aí nas redes. Isso. Feito. Outra coisa, gente, vamos entrar no LinkedIn e dar umas estrelinhas lá para Débora na questão de coaching, career branding e tudo mais. Vamos lá dar uns cliquezinhos lá, uns maisinhos, para dar uma força, porque realmente uma coisa que a gente tem com o Café Virtual, gente, nós do Café Virtual e a Débora não estamos sendo pagos. Hoje é feriado aqui na Irlanda, tá? Nós estamos fazendo nosso feriado fazendo isso. É lindo o evento, mas existe um monte de trabalho, todo mundo a tarde inteira trocando mensagem, organizando coisa, com reunião, parará. Então, assim, parece fácil, mas assim, a gente dedica de coração mesmo para poder manter. Não é fácil, mas a gente faz realmente com coração para poder ajudar. Então, se vocês puderem dar like, compartilhar,
realmente ajuda bastante a gente. E outra coisa, não existe fins lucrativos, a gente está fazendo isso pelo prazer de ajudar o próximo, tá? Exatamente. Eu tenho uma pergunta, só uma perguntinha. Débora, eu ouvi que as vagas, por exemplo, quando a gente coloca, no meu caso, coordenadora, que isso dificulta por causa do gênero da palavra. Isso é verdade? Porque a maioria das vagas estão, tipo, no sexo masculino, né? No gênero tipo, coordenador. Então, em inglês, na verdade, não tem... No LinkedIn. Mas aí você está falando isso em inglês ou em português? No caso aí seria em... Em inglês não teria gênero, né? Em inglês não tem, né? Tá. Mas no caso, quando a gente faz o currículo não, o LinkedIn, nas duas versões, mantém, no caso, em português, o gênero masculino? Como é que... Então, tudo depende da maioria das vagas que a pessoa visualizar. Se ela vê que, na verdade, tem mais vagas como coordenador ou como gerente, não necessariamente você precisa colocar gestora, você vai colocar gerente. Então, assim, precisa se atentar, mas isso é só para o mercado brasileiro, né? Então, para o mercado internacional, em inglês não tem gênero. Então, não vai atrapalhar em nada. É muito mais simples o inglês do que o português em relação a essa questão de gêneros. Mas é importante, né? Ainda bem, porque eu acho uma tristeza essa questão se vai colocar o O no final ou whatever, mas eu acho importante, sim, se atentar só à nomenclatura do mercado, qual que é a mais aplicada e a pessoa, de fato, se atentar a isso. Obrigado, Débora, pelo esclarecimento. E fica o convite, gente, para seguir o Café Virtual nas redes sociais também. Nós estamos postando todos os vídeos da live. Nós já temos quantos vídeos, Lorena? 2 vídeos ou 3? Dois vídeos, hoje a gente vai subir mais 2. O de hoje e o anterior. 4 vídeos hoje à noite, galera. Aproveita aí, vamos maratonar os vídeos do Café Virtual. Tem um vídeo com a Maia, que foi fantástico. Tem um vídeo com o Bruno, falando da empresa farmacêutica na Irlanda. Tem uma masterclass de currículo, que te ensina a fazer currículo. E, assim, são todos fantásticos. Vão lá no YouTube, gente, dê um like, compartilha, dá uma força pro canal, que a gente agradece bastante. No Instagram, ativa as notificações, gente, porque sempre quando a gente postar alguma coisa, algum sorteio, alguma live, vocês são os primeiros a receber essa notificação. Então, ativa lá no sininho no Instagram, que aí aparece logo para vocês. E vale lembrar que os nossos eventos são mensais, com temas diversos. A sugestão de vocês de tema lá no Instagram é super bem-vindo também para a gente, para convidar pessoas dentro daquilo que vocês dizem para a gente que é mais interessante. Então, isso é uma troca, né? Vocês falam o que vocês querem, a gente dá um jeitinho de trazer aqui para vocês o conteúdo. E muito obrigada pela presença de todos vocês aqui com a gente. Muito obrigado, gente, o nosso carinho. E, Juliana, você quer falar alguma coisa antes de encerrar? A Ju tá por aqui, gente, ou eu tô enganado? Oi, tô aqui. Não, gente, só agradecer mesmo a Débora, obrigada por participar da nossa live, foi tudo muito lindo. Espero que todo mundo tenha tirado as dúvidas. Se ficar alguma dúvida e quiser mandar também depois no Instagram, a gente pode ir respondendo por lá também, o Juraci ajuda. E é isso. Então, gente, o nosso querido obrigado a todos, de coração. Nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho e contamos com a presença de vocês no próximo mês. Fiquem de olho na caixa de e-mail de vocês, compartilhem com os amigos e muitíssimo obrigado. Muito obrigada a todos também. Obrigada, Débora. Obrigada a todo mundo. Obrigada pelo convite. Boa Tchau, sorte tchau. a todo mundo aí, sucesso.